Oi, gente, tudo bem? Na semana passada, nós estudamos de maneira aprofundada, nós estudamos o gênero textual sinopse. E nós já fizemos exercícios, já dominamos esse gênero, já sabemos do que ele se trata, como que ele é estruturado, qual a finalidade dele e os lugares que eles são difundidos. Hoje, nesta semana, nós trabalharemos de maneira mais pormenorizada um outro gênero, uma outra forma de escrever, uma outra forma de passar ideia, uma outra forma de se dirigir a determinado público e por determinadas pessoas que desenvolvem esse gênero. Nós vamos, nesta semana, iniciando hoje, iniciando agora, nós vamos trabalhar a resenha crítica. E o que é uma resenha crítica? Não é? É interessante a gente perceber e ressaltar isso, que resenha crítica é composta exatamente por duas palavras, não é? Resenha crítica. E resenha vem do latim, que quer dizer nada mais, nada menos do que resumir. É um verbo latino, né? Por outro lado, nós também temos crítica. Crítica vem de kritikos, que é uma palavra grega, e que quer dizer julgar, a arte de julgar. Pois bem, então a resenha crítica nada mais é do que um resumo a partir de um julgamento. Observe aí, um resumo a partir de um julgamento. Eu já disse isso para vocês em sala de aula, que toda vez que a gente olha um objeto, a gente olha a partir de um olhar. E a resenha crítica, ela nada mais é do que um resumo a partir de um olhar, o olhar do crítico. Ou seja, ele apresenta a obra e a partir dessa obra ele lhe dá o julgamento. Ele mostra o seu olhar, ele mostra a sua opinião, ele olha a sua análise a respeito disso. De maneira mais concreta, se nós pegamos um filme, nós vemos esse filme, nós fazemos o resumo desse filme, mas nós também damos a ele a nossa visão que temos a respeito dele. Uma outra pessoa dá um resumo do filme e dá uma outra visão, faz um outro julgamento dele. Não é? É interessante que tudo que a gente olha, para tudo que nós olhamos, nós damos um julgamento a partir de nosso olhar, a partir de nossa vivência, a partir de nosso conhecimento, a partir de nossa intelectualidade, a partir de nossos valores religiosos, sociais, familiares. Não é? Pois bem, nós vimos também que sinopse não se dirige somente a um filme, mas nós observamos que a sinopse, pelo menos nas atividades que nós desenvolvemos no nosso caderno de estudo, nas nossas atividades, ela se restringiu a obras fílmicas, não é? A filmes. Pois bem, dando continuidade a esse olhar do caderno, nós também vamos ver que a resenha crítica ela não se dirige somente a filmes, mas se dirige também a peças de teatro, se dirige também a novelas, se dirige também a séries, se dirige também a livros e se dirige também a cinema, a obras cinematográficas, não é? Pois bem, e nas atividades desse gênero, aqui no nosso caderno, nós vamos ver que esse caderno ele dá destaque exatamente ao filme, ok? Então vamos lá, olha. Aqui nessa primeira atividade, nessa primeira questão, que está marcada como antes da leitura, nós vamos ter uma primeira questão e observe que o espaço é longo para ela ser desenvolvida. Então, olha, analisando o título e a imagem que ilustra a capa ou cartaz do filme, que antecipações podemos fazer sobre o seu tema? Aí a gente olha para essa questão e diz assim, mas que cartaz? Que filme? Pois bem,
Foi mal, essa questão aqui foi mal elaborada. Por quê? Porque não indica, não é? Mas observe aqui que se a gente passa para outra página, a gente vai ver a capa do filme, o cartaz do filme de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, um clássico para a eternidade. Olhe, não é exagero. Se vocês ainda não viram esse filme, em história e em geografia, em filosofia e em sociologia, quando vocês chegarem no ensino médio, vocês vão ver esse filme pelo menos umas 4 vezes. Eu acho que esse filme ele é o que mais se vê no ensino médio, tá bom? Pois bem, aqui no 8º ano, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que olhar para esse cartaz e observar os detalhes dele. A partir dele, o que é que a gente observa a respeito do filme? E é isso que você vai colocar aqui, tá bom? Você vai analisar o título, Tempos Modernos, um clássico para o futuro, e você vai observar também os elementos que compõem esse cartaz. E aí você vai colocar aqui as suas antecipações, as suas percepções, tá bom? Faça com calma, faça sem grandes atropelos, ok? E aí, depois disso, você vai ler o texto, Tempos Modernos, que nada mais é, gente, nada mais é do que uma resenha crítica realizada a respeito desse filme, ok? Então você vai ler e certamente também vai reler, porque as questões que virão depois exigirão uma leitura ou algumas outras leituras, tá bom? Então você vai ler essa resenha e aí vai agora ó, para o após a leitura. Se aquela primeira questão era antes da leitura, agora depois da leitura a gente vai responder a essas questões. E nessa primeira questão é: que tema é tratado no filme? Depois que você leu essa resenha crítica. Olhe, essa questão aqui, ela é básica e vocês devem dominá-la já. Ok? E se ainda não, tem que desenvolver imediatamente. É uma questão que busca saber se o aluno ele consegue entender aquilo que lê. Ok? Então, qual é o tema dessa resenha crítica? Ou seja, do que é exatamente que ele fala. E aí você vai colocar a sua resposta aqui. Na terceira questão. Que opinião o autor da resenha crítica tem sobre o modelo de trabalho mostrado no filme? Responda copiando um trecho que ilustre essa opinião e justifique. Olhe, uma coisa é a gente saber o que é um fato, algo que é inquestionável. Outra coisa é a gente saber o que é a opinião a respeito desse fato. O fato aí é o filme. Agora, a opinião, o olhar que o autor da resenha crítica tem, isso é variável. Por quê? Porque ele tem uma opinião, a gente vendo o filme pode ter outra opinião, outra pessoa vendo o filme pode ter outra opinião. Observa? É o olhar do autor da resenha que aqui está sendo buscado. Então, qual é a opinião dele? Depois que você lê todo o texto, você vai e elabora aqui a opinião que ele tem a respeito desse filme. E depois disso, observe que essa terceira questão ela é respondida em 2 etapas. Primeiro você vai indicar a opinião do autor da resenha e depois você vai colocar, entre aspas, um trecho que confirma essa opinião, ok? Então, ela é um tanto quanto trabalhosa, não é? E exigente, mais própria para quem está no 8º ano. Na quarta questão, vai pedir assim: em determinado momento do texto,
é feita uma comparação entre os trabalhadores dos tempos atuais e os trabalhadores dos tempos modernos. Observe aí, entre aspas, tempos modernos. Ou seja, os tempos retratados no filme. Não é? Destaque essa comparação. Também é uma questão feita de dois momentos. Primeiro, você vai caracterizar aí os trabalhadores dos tempos atuais, como que a resenha crítica apresenta os trabalhadores dos tempos atuais, quais são as características dos trabalhadores dos tempos atuais e que estão ressaltadas aí na resenha crítica, e você também depois vai colocar as características destacadas na resenha crítica dos trabalhadores dos tempos modernos. Observa? Isso é fazer uma comparação. É você ver que uma coisa é posta de um jeito e outra coisa é posta de outro jeito. E que essas duas coisas são, portanto, diferentes. É como você pegar uma pessoa e ver as características de uma pessoa. Vocês observarem minhas características. Pronto. O professor Carlos é assim. Trabalha assim. Ele sempre repete tais palavras. Ele sempre se porta desse jeito. Ele sempre se mostra assim. Aí você diz, portanto, ele é assim. Aí vocês pegam o professor de ciências. Pronto. O professor de ciência, ele sempre fala assim, ele sempre se porta assim, as provas dele são assim, então ele é assim. Pronto. Aqui a gente já tem claramente a distinção de uma pessoa para outra, não é? É o que a gente vai fazer também nessa questão. Os trabalhadores dos tempos atuais apresentam estas características que estão na resenha crítica, segundo o autor da resenha crítica. E os trabalhadores dos tempos modernos apresentam essas características. Pronto. Isso é uma comparação. A quinta questão, então, é de múltipla escolha, é uma questão fechada, e vocês vão responder a seguinte questão. Que consequências oriundas do seu trabalho repetitivo teve Carlitos? Carlitos é o personagem desenvolvido por Charlie Chaplin. Não é? Muito citado, muito conhecido o comportamento desse personagem. Tá bom? Então, essa é uma questão explícita, ou seja, que está no texto. Então, você vai observar aqui. Quais são as consequências oriundas do trabalho repetitivo desenvolvido por Carlitos? E aí você vai marcar uma dessas questões. Essa é uma questão fácil, porque é uma questão que a resposta está no texto, enquanto que as outras procurarão desenvolver a sua capacidade argumentativa. Ok? Essas 5 questões e essa introdução ao gênero resenha crítica constituem o nosso trabalho desta segunda-feira. Peço que vocês não atrasem, ok? E que busquem desenvolvê-lo logo, porque na quarta-feira nós daremos continuidade ao restante do nosso caderno. Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem me chamar no privado e disponham.